Ter um carro hoje em dia parece ser um sonho da maioria das pessoas. E quando falamos em realizar um sonho, para o brasileiro vale praticamente qualquer coisa, inclusive se endividar e pagar altas taxas de financiamento. Particularmente, somos um povo que adora automóveis. Talvez seja por isso que temos tantos carros por aí. Dados apontam que temos cerca de 60 milhões de veículos registrados no Brasil. Mas como o número de irregulares também é muito grande, podemos passar facilmente dos 100 milhões de veículos circulando pelas ruas. Mas se você tem um carro ou comprou um recentemente, deve estar um pouco preocupado com algumas notícias. Muitos analistas dizem que estamos vivendo uma bolha no setor de automóveis e que os preços dos carros usados vão despencar em breve. Agora, se você está pensando em adquirir um novo veículo, talvez possa pagar bem mais barato se isso de fato acontecer. Mas será que isso é verdade? Por que o preço dos carros novos e usados subiu tanto? Será que de fato existe uma bolha e que ela vai estourar em breve? Vamos esclarecer sobre tudo isso nesse vídeo, então eu peço que você fique até o final. Também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ao longo dos últimos anos, temos acompanhado uma alta histórica no valor dos automóveis em geral. E mesmo em meio a fatores que abalaram a economia do mundo inteiro, o brasileiro não deixou de comprar. Porém, aquelas pessoas que já estavam há anos fazendo economias para comprar um carro acabaram vendo esse sonho ficar cada vez mais distante com uma alta considerável no valor dos veículos. Para você ter uma ideia, um modelo de carro bem conhecido como Hyundai Creta, em determinado período passou de 90 mil para 122 mil reais, uma alta de cerca de 35%. Essa alta no valor dos carros aconteceu devido a alguns fatores que afetaram a cadeia global de produção. Entre eles, podemos destacar a escassez de microchips que surgiu durante a mais recente crise de saúde. Isso afetou diretamente a produção dos carros novos, que hoje em dia fazem uma alta demanda por microchips e semicondutores. Nesse período, as montadoras então tiveram grande dificuldade para poder produzir veículos novos com as mesmas tecnologias que já estavam acostumadas. Com isso, começaram a se formar filas de espera por veículos novos e toda essa demanda fez com que o valor subisse. Essas filas de espera também foram se formando porque, à frente do consumidor final, ainda havia as grandes locadoras que compraram milhares de veículos todos os meses. E por incrível que pareça, a demanda dessas locadoras durante a pandemia aumentou ainda mais. As pessoas agora estavam se vendo obrigadas a ficar em casa e muitas vezes com o tempo para poder fazer tudo o que não podiam antes. Com o preço dos carros novos nas alturas, uma das melhores opções foi alugar um veículo para usar por um determinado período. Isso também acabou gerando um outro problema. A grande procura por carros para locação também fez com que filas fossem geradas. Mas o brasileiro é conhecido por sempre buscar um jeitinho para as coisas. E em meio a esse impasse, muitas pessoas também recorreram ao mercado de seminovos e usados para comprar. A alta procura nesse setor também fez com que o preço dos usados disparasse. Um fato que chama atenção é que o preço deles vinha baixando mês após mês, até fevereiro de 2020. E se pararmos para pensar, essa é a lógica que deve ser aplicada a algo já usado. Deve, de fato, perder valor ao longo dos anos. Mas o mercado também segue uma lógica que raramente não se concretiza: a lei de oferta e demanda. Ela diz que quanto maior a demanda por algo, maior será o valor desse produto. Logicamente, quanto menor a procura, mais barato esse mesmo produto tende a se tornar. Outro fator que também contribuiu para o que o brasileiro comprasse mais carros durante esse período de crise foi a diminuição das taxas de juros. Tivemos um período de tempo considerável com a taxa Selic bem baixa. Em alguns momentos, ela chegou a estar em 2%. E o que isso quer dizer? Bom, quanto menor for a taxa Selic, mais barato fica a tomada de crédito. Ou seja, nesse período em que ela esteve num valor tão baixo, ficou muito mais fácil e também muito mais barato financiar um veículo. E como nós sabemos que o brasileiro adora um financiamento, tivemos sim um aumento considerável no número de carros vendidos. Essa foi uma forma encontrada pelo governo brasileiro para incentivar o consumo que estava baixo devido à insegurança das pessoas quanto ao cenário apresentado. Porém, o tempo passou e o medo das pessoas de comprar acabou indo embora. Isso acabou trazendo uma nova realidade para o mercado, principalmente para o setor de compra e venda de automóveis. Se por um bom tempo vimos os veículos terem uma disparada no preço, agora parece que a realidade tende a ser um pouco diferente.
O preço dos carros novos ainda continua nas alturas, mas já é possível notar uma mudança no mercado de seminovos e usados. A venda de veículos leves e pesados fechou outubro com queda de 6,7% na comparação com setembro. A queda geral foi em média de 7,5% nesses últimos meses. Isso quer dizer que as pessoas estão procurando menos veículos. Talvez o principal motivo para isso seja que a taxa de juros agora está bem mais alta do que quando as pessoas estavam comprando o carro desenfreadamente. Lembra daquela taxa Selic que falamos lá atrás? Agora você já sabe que ela também é responsável pelas taxas de juros e esse é um fator que está fazendo as pessoas comprarem menos carros agora. Isso porque, no momento em que estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está em 13,75%. Ou seja, financiar um carro com uma taxa de juros tão alta é realmente pedir para pagar bem mais caro. E falando especialmente dos carros seminovos e usados, os juros são ainda mais altos. Isso tem contribuído diretamente para que o mercado de carros usados venha desaquecer. Também existe um outro fator que pode contribuir bastante para que os preços dos carros usados desabem. Tá lembrado das locadoras que compram dezenas e milhares de carros todos os meses? Elas podem influenciar bastante nesse processo. Para você ter uma ideia da demanda que elas geram, de janeiro a julho deste ano, as locadoras compraram uma média de 35 mil carros por mês. A partir de julho, essa demanda subiu para 45 mil carros por mês. Isso representa quase 30% do total de carros vendidos em todo o território brasileiro. Se as locadoras compram tantos carros novos por mês, para onde vão os carros que elas estavam disponibilizando para locação? Bom, de fato, as grandes locadoras adquirem esses veículos novos para poder alugar para seus clientes, mas depois de um tempo elas dão um novo destino para eles. O que a maioria das pessoas não sabem é que boa parte da renda dessas empresas também vem da venda desses veículos seminovos e não apenas da locação. E por que isso acontece? Bom, essas grandes empresas conseguem negociar carros novos a um valor muito atrativo e depois que esse carro atinge uma certa quilometragem de uso, elas ainda conseguem vendê-lo, faturando um percentual em cima. E é esse processo que faz com que, em determinado momento, as locadoras acabem injetando milhares de carros seminovos no mercado. Esse é um dos principais fatores que fazem, inclusive, alguns especialistas acreditarem que o preço dos seminovos está prestes a desabar. Muito em breve, vamos passar por uma grande renovação de frota nas locadoras. E se pararmos para pensar que algumas locadoras como a Localiza, que é a maior do Brasil, tem mais de 300 mil veículos, podemos imaginar que isso pode, de fato, mudar os rumos do mercado. Uma vez que essas empresas também vendem seus carros usados, a oferta desse tipo de veículo vai aumentar consideravelmente. Em contrapartida, sabemos que a demanda não está aumentando tanto devido às altas taxas de juros. Muitos brasileiros decidiram continuar com o carro que já têm ou até mesmo esperar mais um pouco para ver se as condições de compra melhoram. Então pode ser que isso de fato faça com que os preços dos seminovos e usados continuem caindo. Na verdade, para alguns especialistas, a tendência é que esse mercado se estabilize, gerando uma correção dos preços. Se você comprou um carro antes de 2020, talvez tenha visto o valor dele aumentar consideravelmente nesses últimos anos. Nesse momento, deve bater uma dúvida e você deve ficar se perguntando se deve vender ou não o seu veículo. Mas a verdade é que talvez esse seja o momento ideal para quem tem um carro permanecer com ele. O mercado ainda tem se mostrado muito instável e é difícil prever exatamente o que vai acontecer nos próximos meses. O preço dos usados pode sim despencar, como pode permanecer da forma que está. Agora, se você ainda não tem um carro e quer comprar um, talvez o ideal seja aguardar mais um pouco para ver o que vai acontecer com os preços. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e agora deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito desse mercado. Estamos vivendo uma bolha de usados ou não? Compartilhe sua opinião e nos diga o que você pensa que vai acontecer nos próximos meses. E se você gostou desse vídeo, temos outro aqui no canal que provavelmente você irá gostar. Neles falamos sobre o novo real digital que o Banco Central quer implantar no Brasil. De cara parece uma boa ideia, mas na realidade é uma medida muito perigosa para nós. Quer saber o porquê? Clica nesse vídeo que está aparecendo e nos vemos lá. Muito obrigado por ter ficado até aqui e não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo!